Meio-dia e 5, na verdade, meio-dia e 4 aqui no meu relógio. E estamos ao vivo novamente para as nossas lives semanais de toda segunda, meio-dia e 5. Hoje é o episódio número 28 e eu convidei uma médica veterinária especialista em alimentação natural para a gente conversar sobre alimentação natural. Eu vou tirar as dúvidas que já me mandaram na caixinha e a gente vai falar de uma forma geral também sobre alimentação natural, né? Que hoje em dia ainda as pessoas têm medo ou desconhecem ou conhecem informações equivocadas, né? Ou acredita que a alimentação do cachorro, a melhor alimentação que existe para o cachorro é a ração, que o cachorro nasceu comendo ração. Então hoje a ideia da nossa live é explanar aí sobre as principais dúvidas e conversar de uma forma geral sobre alimentação natural. E aí eu vou chamar a Júlia aqui. A Júlia, ela é médica veterinária, ela tem mestrado pela UFMG e hoje ela é professora universitária também. E eu adoro ela como pessoa, acho ela uma pessoa maravilhosa, né? Ela gosta tanto de gato quanto de cachorro, então se você tiver dúvidas sobre gato também, pode mandar aqui pra gente e eu gostaria da participação de vocês aqui no chat ao vivo também, tá? E lembrando mais uma vez, esse episódio, assim como os outros 27 episódios antes desse, estão disponíveis no meu canal do YouTube e no meu canal do Spotify também. Então, se você não se inscreve, não tá inscrito no meu canal e nem me segue lá no Spotify, eu peço para você se inscrever pra gente bater lá os 1000 inscritos. E temos novamente aqui a Meleca dormindo, né? Que ela é o plano de fundo aqui das minhas lives, né? E eu vou convidar aqui a Júlia para ela se apresentar também para você. Bora. Tomara que você consiga me enxergar, porque normalmente o pessoal não está conseguindo me enxergar nas lives. Oi, bom dia. Ei, tudo bem? Você está conseguindo me enxergar? Oi? Ixi. Tá conseguindo me ver ou tá tudo preto aí pra Tô você? te vendo, tô super bem. Obrigada, Instagram. É a primeira vez que alguém consegue me ver. Isso aí é o Instagram mostrando que a nossa live vai dar super certo hoje, sem intercorrências. Eu pensei exatamente isso. Eu falei, ixi, se eu entrar de primeira é porque é realmente diferenciado. Porque toda live que eu acompanho acontece isso com você. Eu começo a rir um pouquinho, tá, amiga? Mas é só de leve. A internet tava horrível. Aí eu falei, gente, a internet vai dar problema, né? Mas vai dar tudo certo agora. Olha lá, olha o gato. É o amor das nossas vidas, né? Outros aproveitam ali o pet cat. Mas aqui não se vê não, porque ele vai subir pra dormir. É o Ai, horário, gente, né, amiga? Quem pode, pode. A gente tá aqui, mas... adorei isso, essas prateleiras suas aí. Onde você comprou? Eu comprei com uma moça aqui de BH que ela faz, tá vendo? Ele tem a redinha. É o condomínio fechado que a gente fala. É o condomínio fechado do Ping. É o dono da casa, né? É o rei. Então, tudo E perfeito pra ele. você tem caminho para ele pela casa ou é só esse quarto? Por Como é que é enquanto aí? é só esse, porque é aqui onde eu trabalho, é o escritório. Então, o gato ele gosta de ficar junto, né? Apesar de que as pessoas falam que gato é mais arisco, não. E aí aqui que é o lugar que ou eu fico ou o Vitor fica, que é o nosso escritório, é o lugar que mais tem. E aí tem um local só pra ele dorme. É o local que o cachorro menos frequenta também, porque os dois às vezes ficam no pé de guerra, né? Pé de guerra. Porque eles são da mesma idade. Porque Aí. recomendação, né, Ju? De que o gato ele tenha sempre uma forma de se locomover por cima na casa para que o cão ali embaixo não incomode ele tanto. Isso é uma recomendação que eu faço em casas multiespécie. Gente, é muito importante, assim, porque você tem que dar escapatória. Porque, por exemplo, o horário dos dois varia. Assim, o Ping ele é até bem ativo, o Ping também passeia, tem todas as especificações para ele, mas ele tem que ter uma rota de fuga, porque às vezes o cachorro enche o saco. E você conhece, né, o Charlie? E Charlie é carente, para quem não conhece ele gosta de uma atenção, ele tem traços ali
que ele é um cachorro que precisa de mais gasto, né? Isso daí eu acho que até você pode falar bem mais que eu. Eu do outro lado, que é a parte de sofrer. Então ele chama o Ping para brincar, se deixar 20 horas por dia. Porque ele gosta, ele adora. Aí o Ping já corre pra cá, sobe e fala, aqui você não me pega. E eu falo isso com todo mundo. Casa multiespécie deve ser adaptada para que todas as espécies que vivem ali sejam felizes. Né? Então, se você tem um passarinho, ele tem que ter o cachorro dele. Você é o seu. Isso que eu falo todo mundo. Tem muita gente que tem cachorro em casa e é tudo misturado. Eu falo, onde que o cachorro... Onde que o cachorro dorme? Qual que é o espaço do cachorro na sua casa? A pessoa fala a casa inteira. Eu falo, e o seu espaço? Qual que é? Aí, assim, é tudo misturado, sabe? Isso é um dos problemas. Eu até tenho um vídeo meu que eu dei entrevista para Yara, que eu falo, um dos principais problemas hoje, que era a quantidade de problema comportamental que a gente tem, é falta de limite, é falta de regra. E aí, se você não tem nenhum espaço de falar assim, olha, esse é o espaço do meu cachorro na casa, ele não precisa ficar lá o dia inteiro, mas é o espaço dele. Ele tem algum espaço. E o outro é o meu espaço. Então, assim, as definições já começa por, né, apesar de não ser o tema da live, né? O tema da live é comida, não é comportamento. Mas não tem como a gente não colocar os dois juntos, assim. A gente conversa muito isso no off, porque tem que ter limite. Eu acho que não só cachorro, não só gato, como pessoa. Se você não sabe o seu limite, você não sabe também até onde você pode ir. E o limite, assim como ele é importante para a criança, na nossa criação, no nosso local de trabalho, é importante para os cães. Então, é impossível falar de alimentação se não falar de comportamento. Porque, por exemplo, o animal tem que ter um local de comer. Um dos meus maiores problemas, que as pessoas às vezes procuram muito alimentação natural, é a seletividade. É falar, o meu cachorro não come, o meu cachorro não quer, o meu cachorro não aceita isso. Eu sinto muito para falar isso, mas o primeiro rolê, o primeiro objetivo, né, assim, normalmente o primeiro problema de seletividade é o tutor. É a forma como você apresenta essa comida, é o horário, é se você deixa comida o tempo inteiro. Então, assim, não tem como eu falar de alimentação se eu não falo de comportamento. Inclusive, uma das coisas que eu mais ganho na consulta domiciliar é ver a rotina da casa. Por exemplo, tirar um pouco do cachorro, né? O gato, se ele coloca num pote pequeno e profundo, ele não vai comer. Você pode ter a comida favorita dele, ele não vai acessar por causa dos bigodes. Então, assim, como você ensinou aqui para casa, né? Tem o local da comida, tem o comando. Porque o cachorro, aqui em casa tem criança, então eu não posso deixar o Charlie livre para comer qualquer coisa que cai no chão, para pegar coisas aleatórias. Ele tem que ter o comando da comida. Isso foi uma das coisas mais importantes que a gente fez no adestramento, né? E eu falo, Júlia, assim, né? Não entrando na questão da alimentação natural, mas eu falo que a gente precisa entender que comida é uma necessidade. Eu acho que as pessoas... Hoje em dia a gente tá perdendo essa ideia com os cães, sabe? De que assim, meu cachorro não come. Eu falo, então como que ele sobrevive? Né? Tipo assim, como que ele tá vivo aí, sabe? Então assim, aí eu falo, gente, se o seu cachorro não sente prazer, nem no básico, que é se alimentar, o que seu cachorro vai sentir prazer? A pessoa fala assim, meu cachorro tá deprimido. Aí você vai ver, por que o cachorro está deprimido, né? Apesar de eu não gostar desses diagnósticos para cachorro. Você vai ver porque ele não tem prazeres, porque ele tem tudo em demasiado, tudo demais. E aí, esses dias, eu adoro uma tirinha, que é uma mãe e um menino chorando, e aí a mãe tá num quarto cheio de brinquedo e tudo mais, e ela fala com o menino assim, o que você quer? Eu te dou tudo. Aí o menino responde assim, mãe, eu quero um não. E aí a gente entende a importância do hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. De manhã eu como e de noite, sabe? Então, assim, o mais importante, né? Eu vou dar ração, eu vou dar alimentação natural, eu vou dar... A gente precisa entender que comida disponível o dia inteiro faz com que cães, né? Eu vou falar de cachorro, porque gato eu só gosto, né? Não tenho conhecimento. Mesma coisa, pode colocar aí também. Seletivos. E se a gente pensar, isso está muito esdrúxulo. Porque o cachorro comia resto, comia cocô, comia não sei o quê. E hoje em dia, você dá uma carne para um cachorro, o cachorro não come. Isso está esdrúxulo, isso está muito louco.
E aí, Ju, eu quero começar com a primeira pergunta, eu quero que você fale sobre isso, mas eu queria que você já emendasse explicando para as pessoas o que é alimentação natural. Porque às vezes a gente pensa que alimentação natural é arroz, macarrão, feijão e passa da minha cabeça. E aí eu queria entender o que é alimentação natural e que você desse aí também um comentário sobre essa questão dos cachorros que não comem. Com certeza. Gente, alimentação natural nada mais é do que a gente dar o alimento in natura para o cão. Quais alimentos? Os favoritos, que o cão é um carnívoro, né? Eu gosto sempre de lembrar fisiologia e espécie, porque é o que a gente tem, é a base, é a verdade. Então, o cão é um carnívoro. Carnívoro come o quê? Carne. Só a carne? Não. Carne com osso, víscera, extremamente importante, assim, a víscera é tão pouquinho da dieta, né, no máximo de 10% da dieta, e tem as fontes de vitamina e mineral. Então, a alimentação natural nada mais é do que você dar alimentos in natura para o seu animal. Os alimentos, é claro que a gente varia aí de 3 tipos, né? A cozida, que é a queridona, que a galera menos tem medo, que é quando você cozinha o alimento, mas presta atenção, o seu único processamento ali é o cozimento, não tem altas temperaturas, não tem pressão, né? Porque os pallets da ração, eles sofrem altas temperaturas e pressurização. Então, assim, para facilitar aí essa digestão. Digestão do quê? De alimentos que não são tão bioapropriados para essa dieta. Por isso que a ração, ela consegue uma sobrevida muito boa, tá? Dos pets. Eu gosto muito de lembrar que a ração só tem a quantidade de pets que hoje em dia tem porque tem ração. E a ração garante o mínimo. Mas a gente quer viver com o mínimo? Não, a gente quer mais, a gente quer qualidade de vida. A gente não quer mais pet vivendo só 10 anos, né, Ana? Então, assim, se a gente para pensar aí no tempo... Falou que tem entrevista com cachorro de quase 30 anos. Sim. Eu tô empolgadíssima com esse livro. Esse livro a gente fala da seita, né, da alimentação natural, mas esse livro, ele é a nossa bíblia, porque ele valoriza não só comida in natura, mas exercício físico. Passeio, são as qualidades de vida que tá tudo uma perto da outra. Então, só voltando na alimentação natural, nós temos aí os 3 tipos, que é cozida, crua com ossos e crua sem ossos, porque os ossos ainda causam muito alarde, assim, a galera fica com o olho espantado quando vê Charlie comendo pé de galinha cru, que pode, é super tranquilo, inclusive para gatos, eles adoram o dedinho, mas sempre cru. E por que o osso cru causa tanto estranhamento? Porque a gente sofreu muita fake news. A gente fala aí que frango, né, a coxinha de frango perfura o intestino, só quando ela é cozida, só quando sofre algum tipo de defumado. Então, assim, a gente tem que lembrar, o cachorro, antes dos humanos, ele sobrevivia. E como é que ele sobrevivia? Ele caçava. E aqui não tem como eu não levar para o comportamento, porque cão gosta de caçar, cão gosta de farejar, cão gosta de mexer em terra. Então, isso tudo é do animal, é fisiológico. E o osso cru, quando ele se rompe, ele não provoca lascas, né? Eu gosto muito de mostrar o osso cru, quando ele se rompe, ele forma assim. São pequenas fissuras que o creque-creque, os molares dão conta muito bem de resolver. O que não pode é cozinhar, o que não pode é assar e nem grelhar. Porque quando o osso sofre esse tipo de cozimento, né, essa transformação química, ele enrijece. E aí ele forma a lasca. E aí a gente pode ter problema, tá? E aí, Ju, como é que é feita a crua a cozida, já que não utiliza-se ossos? Como é que é aí na cozida? Então, eu sou a pessoa que eu gosto de misturar um pouquinho de tudo, sabe? Um pouquinho ali de lasanha com feijoada, sabe? Então, os ossos, como eles não podem ser cozidos, eu oferto muitas vezes nas brincadeiras. Ali, os ossos recreativos, porque me garante o cálcio. A não ser, por exemplo, eu tenho pacientes que não podem osso de jeito nenhum. Então, são pacientes sem dentes, por exemplo, ou que o tutor tem muita restrição. Aí a gente vai ter que suplementar esse cálcio. Então, a cozida, ela é excelente, mas ela tem essa leve restrição do cálcio em si. Porém, hoje em dia, assim, pelo menos quem me segue, quem te segue, as pessoas já estão menos preconceituosas com os ossos. Então, pelo menos ali 3 vezes na semana oferece. E outra, quando você vê o cachorro comendo um osso, gente,
de forma saudável, um osso que foi feito para ele consumir, você vê o seu animal voltando um pouquinho ali no natural. O cachorro fica feliz. O cachorro tem prazer em roer um osso. Libera hormônio lá no cérebro dele da felicidade. Diminui o estresse crônico. Então, assim, eu falo, apresenta uma vez. Dá uma coxinha de frango cru pro seu animal. E aí você vai lembrar que, primeiro, ele é um animal. Segundo, que ele vai brincar com isso e ele vai ter prazer. Você vai deixar o seu bicho mais contente através de um simples ingrediente. Uma coisinha. E eu vejo muito assim, o cachorro precisa roer, né? É uma necessidade. Então você tira isso dele, e aí ontem eu postei um vídeo falando que os cães, eles conversam em silêncio, né? Eles se comunicam o tempo inteiro com a gente, só que a gente tem a mania danada de achar que um dia ele vai falar, né? Que vai falar por palavras. E a gente tem que ser capaz de entender o falar do cão sem palavras. E quando eu chego numa casa que os pés das mesas estão tudo consumido, destruição e tudo mais, eu falo, olha, você não está entendendo o seu cão está conversando com você. Cadê os roedores? Cadê o que eu posso roer? E aí eu acho importantíssimo salientar, gente, que osso defumado não é recomendado. Então, assim, ai, Ana... Por ninguém. Ninguém nunca falou que osso defumado pode, a não ser o seu pet shop que bota ele lá na sua cara. Agora, se você leva para clínica, se você leva para hospitais, todos já pegaram um pedaço. E isso mata muito mais do que as bactérias da carne crua, saca? É isso que eu fico muito no ódio, porque mordedor natural tem, né? Assim, bastante. Temos os cascos, temos os chifres. Fala mais aí, que você é muito mais especialista que eu na parte de mordedor. Vários. E aí é importante também ressaltar que às vezes tem açougue que você consegue comprar o osso in natura. Tem açougue já entendendo essa tendência do mercado e vendendo os ossos, tá? Às vezes é ilusório o preço comparado a ossos defumados. Já vi ossos defumados custando R$40. Falei, gente, o povo tá perdendo a noção do ridículo, sabe? É porque vai olhando sem ver, sabe? Assim, eu acho que a nossa cultura, ela fica muito mais ali no que vai passando rápido na rotina. A gente não percebe as coisas acontecendo. Então, para você parar para observar, isso às vezes gasta anos. Uma coisa que devia estar sendo feita muito mais tranquilamente. Então, por exemplo, o açougue que cobra caro em osso recreativo está te cobrando R$5. E aí você vai ali delimitar o osso recreativo baseado no tamanho da cara do cão. Então, por exemplo, o Charlie aqui, ele come ossos entre 20 e 25 centímetros. Cada animal vai ter um. E é barato. Ai, Júlia, mas vai feder a minha casa, porque o osso fede. Realmente, pode ser até que fede, mas o cachorro vai ficar brincando ali por 1 hora. Não pode botar numa área de lavanderia? Não pode colocar lá no place por 1 hora? Você lê um livro, seu cachorro rói o osso, sai todo mundo feliz. Entendeu? Pode ficar no celular também, fique à vontade. Muito que não tem cheiro não, sabe? Tipo assim, eles acabam com a carne muito rápido. Muito. E aí depois, como deixar aqui, pelo menos aqui em casa, eu deixo no ambiente ali por um tempo, depois eu costumo guardar e recongelar de novo, assim, eu faço os negócios assim, porque a gente tem medo, às vezes, de bactéria, contaminação, mas a gente tem que levar em consideração que o estômago do cachorro é bem ácido, né? Isso aí eu tive medo no passado, e hoje eu vejo, assim, que a questão do osso aqui em casa, a gente nunca teve problema por conta dos ossos. Nunca. Mas é importante ressaltar que às vezes tem pessoa que compra o cachorro e, de novo, quebra a regra do não. Então, assim, às vezes deixa o roedor lá disponível o tempo inteiro, sem critério nenhum, e aí o cachorro volta a comer a madeira lá do pé da mesa. Por quê? O roedor pode ficar obsoleto, tá? Ainda mais se você usa o mesmo roedor da mesma forma. Os cães enjoam, os cães ficam de saco cheio. Então é importante entender que roedores são importantes para a questão do cálcio, principalmente ossos, né? E os roedores naturais, os
os desidratados, né? Casco e tudo mais, que ficou muito famoso, mas a gente não pode usar de forma deliberada, tá? É igual a Júlia falou, 1 hora roendo ali eu guardo. Aí no outro dia eu dou de novo. Aí, assim, não faz o menor sentido o roedor ficar disponível 24 horas por dia, sem que o cachorro esteja interagindo com ele. Foi até o que a Bruna colocou aqui, ó. Como ofertar ossos quando tem mais de um cachorro em casa? Separando. Separa. Fazendo horário. Gente, existe uma coisa linda e maravilhosa que é a individualidade. Antes do cachorro estar em conjunto, ele tem que ter a individualidade dele, assim como a atenção para ele. Então, assim, realmente, ter mais de um animal, até mais de uma espécie, né, vai ajudar, vai ser mais fácil, eles vão brincar. Mas cada sua atenção, assim como a gente. Eu gosto de levar, assim, também na parte do que você quer. Você não precisa daquele 1 a 1 com uma pessoa que você ama. O seu cachorro precisa disso. Tanto com você quanto com ele. Então, por exemplo, o roedor aleatoriamente, né? Eu solto somente quando a gente sai de casa. Que aí sim, por exemplo, eu deixo o roedor. Que aí é para minimizar qualquer tipo de estresse que vai rolar aí nessa nossa saída, né? E aí a Bruna também comentou que se quando você faz um congelamento profilático, né, dos ossos, você pode dar esse osso congelado ou você tem que descongelar ele antes de dar? Essa é a pergunta dela. Descongela, Bruna, porque o osso também congelado, ele vai estar muito mais duro do que o normal. Então, o que eu gosto de fazer? Descongelando 24 horas antes, na parte mais embaixo da sua geladeira. Ah, Júlia, não deu tempo. Aqui em casa eu uso o forno também, dentro do forno desligado, tá? É porque o gato acessa qualquer coisa, né, gente? Então, dentro do forno ele ainda não aprendeu a abrir. Ali com 12 horas de descongelamento funciona muito bem. Por enquanto, porque eu já vi um gato abrindo o forno, então um pouco de medo. Então, alguém perguntou aí na cozida se você dá carne sem osso. Isso, sempre sem osso, são carnes desossadas. Por isso que, inclusive, a alimentação cozida às vezes fica mais caro, tá? Porque osso, tanto recreativo quanto os ossos carnudos, ajudam a baratear a alimentação natural. Que a gente pega osso que às vezes as pessoas não comem. Por exemplo, aqui em casa a cabeça de frango é a que mais amam. Pescoços, os pescoços tanto do boi quanto do porco é excelente e ajuda a baratear a sua dieta. Então, assim, alimentação natural, você não precisa dar para o seu cão picanha e costelinha, tá? Mas você gosta sempre de variar a espécie e dar carnes e cortes mais baratos. E sempre tem a época, gente. Por exemplo, fim de ano, pescoço de peru fica muito mais barato. A codorna tem algumas partes ali do ano, a sazonalidade, que a gente consegue comprar o quilo mais barato. A única coisa que realmente não fica tão mais barato são os cortes, os ossos carnudos de porco, né? E rã. Que rã é muito chique, mas eles amam. O gato aqui surta. Então, assim... E aí a Bruna colocou aqui que ela tem esse problema da briga, né? Então ela não poderia deixar esses ossos quando ela sai de casa. Pois é, Bruna, a gente sempre tem o ideal e a gente tem o real, né? Então, assim, tem vezes que vai ter problema de briga, de posse em cães que estão ali em um desequilíbrio no dia a dia. Você vai lá e oferta uma coisa de alto valor para esses cães, você pode aumentar os episódios de briga da sua casa. Isso é uma realidade. Não tudo tem pró e contra. E tudo tem como eu individualizo isso dentro da minha casa. E aí é essa ideia de pensar sempre de forma a prevenir as tretas. Então, se meus cachorros brigam, eu não posso deixar, não vou dar os ossos. Não, velho, dá para um num lugar, dá para outro no outro e não utiliza quando vocês não estiverem em casa. Isso faz parte de você pensar de forma preventiva, né, de evitar os problemas que podem ocasionar por coisas boas. Coisas boas podem gerar problemas. Esse é o caso do osso, mas aí a gente individualiza e tenta minimizar os riscos da melhor forma possível, tá? A Tati tá até falando que ela tem 2 cachorras, né? Elas são bem próximas a mim e aí é quarto separado, com uma porta separando. Por quê? Uma das cachorras dela gosta de degustar mais a refeição. É aquele famoso faz hora para comer. Mas ela come, mas ela tem o tempo dela, é individual. Então eu falo, é sempre fechado, as 2 vão ficar fechadas o mesmo tanto de tempo para aprender a esperar também. Então é sempre separar o cômodo. Aqui em casa eu tenho que separar também, galera.
E é um gato e um cachorro, porque o gato, a comida dele fica em cima. Só que quando ele tá fim de treta, ele vai até o cachorro bater no cachorro. Então eu tenho que fechar, não é porque o cachorro vai avançar no gato, mas é porque o gato gosta de zoar com a cara do cachorro. Então aqui em casa eu separo. Sério. Entendi. A gente já entrou aí nos pontos, né, de negativo, né, que tem negativo, né, Gil? Eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, o que você vê na prática do benefício de se fazer alimentação natural e depois eu gostaria que me falasse quais que são os contras de se fazer uma alimentação natural. Tá, benefícios. O seu animal vai ter maior quantidade de nutrientes disponível. O que significa isso? E variedade. O cão, assim como você falou, ele enjoa. Imagina você poder ofertar 3 tipos de espécies diferentes durante a sua semana. Isso é qualidade de vida. Isso é vontade. Isso é... A vida fica muito mais tranquila. Pelo melhora muito. Então, assim, galera do Lulu da Pomerânia, galera até mesmo de pelo curto, mas que tem que ser mais bonito, né? O Whippet, por exemplo. São animais que com 20 dias de alimentação natural, a pele muda. O pelo muda, o pelo cai menos, porque tem mais nutriente. Pense em você. Quando você come melhor, o seu cabelo cresce mais, a sua unha cresce mais. Funciona da mesma forma. Se tá, eu gosto de lembrar assim, se o nutriente tem, se o corpo tem nutriente para além do básico, ele vai te deixar mais bonita. Mesma coisa pro animal de companhia. Fica uma alimentação mais diversa e não necessariamente uma alimentação mais cara. Salvando animais acima de 20 quilos, hoje em dia a gente já consegue uma alimentação mais barata que ração. Estou falando da sua ração com muito corante que você compra a granel? Não. Estou falando de marcas, tá? Fica mais barato. Por exemplo, se você tem um cachorro aí de 6 quilos, você consegue uma alimentação natural com maior variedade e mais barato. E outra, o que eu mais amo, a umidade. O animal se alimenta com ali 70% de água naquele alimento. O rim trabalha muito mais tranquilamente. Gente, o negócio da garrafinha de água é negócio de ser humano. Cão e gato andava e não era sempre que tinha rio, não. Então eles conseguem a hidratação pela alimentação. E isso, Ana, parece bobo. Mas qual que é o grau número 1 de problemas na clínica de pequenos? Para gato é sempre a renal. E para cão também estão chegando. As pedras nos rins. É porque eu lembrei de seu dálmata, né? E aí ele já tem uma disposição a cálculo. Então, assim, como que a gente evita isso? Rim a gente só nasce com 2 e vai só morrendo ao longo da vida. Como que você preserva o seu rim? A gente bebendo água. E animal? Comendo comida que tem altos graus de umidade. Qual é o maior grau da ração? É a única coisa que eles pegam em legislação de ração, gente. Tem que ter no máximo 10% de umidade. Isso é muito pouco. Numa alimentação natural, a cozida, que digamos assim, é com menos quantidade de água, a gente consegue no mínimo 70%. Então pensa aí, essa discrepância em todas as refeições da vida do animal. É por isso que tem problema renal. É o básico. Hoje eu penso o seguinte, assim, né? A gente tem que dar muito argumento válido para provar que para as pessoas que comer arroz e feijão e carne é melhor do que comer um salgadinho e Doritos. Isso é muito claro quando a gente fala de alimentação humana. E quando a gente fala de alimentação natural, parece que eu tô crucificando alguém. E aí, esses dias eu postei um story falando que era absurdo a criança hoje em dia achar que o alimento natural do cão é ração. E que o veterinário indica eu não sei se isso é uma verdade ou isso é uma mentira, mas que o veterinário é o único profissional da saúde que indica para os seus pacientes um alimento ultraprocessado, sendo que o ultraprocessado tem sido cada vez mais malquisto pela medicina humana, né? E aí eu fui falar isso, e aí o cara me chamou. Isso é um absurdo, porque se você for antinatural, morar em casa é antinatural para o cão. E eu falei assim, você tá errado. Porque o cachorro foi a primeira espécie entre o reino vegetal e o reino animal a ser domesticado pelo ser humano. Então, sim, o cachorro não é selvagem, mas isso não tem relação nenhuma com o fato dele começar a comer ração. Ele sendo domesticado, ele não parou de comer o que ele comia antes.
Ele só é carnívoro oportunista, que se beneficia de fezes, que se beneficia de lixo. Por isso que o cachorro consegue sobreviver com ração muito melhor que o gato também, né Ju? Então, assim, esse é o ponto que tem que estar aqui fazendo uma live para conversar por que o cachorro deve comer carne, o carnívoro deve comer carne. Tipo assim... Ana, sabe? mas é o cultural, assim, eu já passei muito perrengue, muita raiva com discutir alimentação natural com quem não quer me ouvir. Dos pequenos negócios, por exemplo, como é que você tá dando carne pro seu pet se tem gente passando fome? Cara, infelizmente, eu não consigo acabar com a fome do mundo, sabe? Mas eu sou responsável pelos meus. Então, assim, se eu posso, e igual eu falo, eu sei que tem gente que não consegue bancar uma alimentação natural, assim como não consegue bancar uma ração de ultra qualidade. Então, a gente vai fazendo o possível. E, assim, eu já atendi gente de quantidades super variáveis do salário por mês. Basta você querer levemente dar aquela melhorada, igual a nossa. Só que está acontecendo algo cultural que as pessoas pararam de olhar o natural pra gente. Eu não sei se você tá sabendo, assim, a quantidade, o tanto que diminuiu seres humanos brasileiros, né, comendo arroz e feijão diariamente. Que é algo bom, barato e ajuda muito em aminoácidos. Então era algo que era cultural nosso e tá diminuindo. O que tá entrando? Tá entrando as barrinhas, tá entrando diversos suplementos de pozinho. Então, assim, até que ponto a gente vai deixar sair o que a indústria está querendo? E é sempre a mesma indústria, tá, gente? Aqui eu não estou falando de indústria do senhorzinho, de ração. Eu estou falando da indústria farmacêutica que está controlando o mundo. É ela que está beneficiando, ela que está levando os artigos, ela que está pagando artigo científico, é ela que vai te vender tanto a sua comida processada quanto o seu remédio. Porque a gente lucra mais numa sociedade doente. E eu digo isso doente, pets e humanos. Então, por que ela está querendo tanto mais vender os pozinhos super caros, vender aqueles potes lá de suplemento de 400 conto e tirar o arroz e feijão? Quem será que está lucrando? É a mesma indústria. É a que vai te vender o seu remédio. E isso é uma coisa que a gente na academia, porque a gente veio da mesma faculdade, então a gente aprende muito na academia, mas, por exemplo, a gente não aprendeu alimentação natural. Muito pelo contrário. A gente sofreu hate. Quando a gente pesquisava algo sobre, os nossos próprios professores não gostavam, não aprendiam. Então, eu acho que nós temos alguns graves defeitos, que é uma indústria que está botando um tanto de propaganda que é melhor você dar um pozinho do que você comer bem. E aí, agora eu vou ter que tirar o privilégio, né? Que é o privilégio de você conseguir cozinhar a sua própria comida, escolher o seu alimento. Isso tudo são os privilégios que a gente vai deixar um pouco de lado agora. E outra, quem tá lucrando com você doente? Cara, vamos mexer então, tirar um pouco das áreas. Vamos falar de vacina? Por que colocaram que tem que vacinar anualmente? Porque te garante pelo menos 3 consultinhas ali. E é assim que ele vai ganhar o dinheiro. Ninguém lucra com um cão saudável a não ser o tutor. Então, assim, o negócio é tão mais embaixo que quando a gente pega para conversar, para falar sobre, tem que fazer aquele tanto de recorte. Porque as pessoas estão muito mais tendenciosas a acreditar que uma pílulazinha vai fazer tudo por você. Sim. Toma essa melatonina aqui que você dorme melhor. Ontem, no grupo do meu filhote CDF, uma das alunas mandou assim: gente, estou pensando em comprar um palitinho contra a ansiedade pro meu cachorro. Qual vocês indicam? Aí eu falei: gente, você é a primeira a responder. Falei, você não aguenta, né? Aí eu lasquei, eu falei assim: sabe o que acontece? A pessoa que tem enxaqueca, e isso a indústria sabe disso, ela sabe do comportamento do ser humano. O ser humano queria o fácil, ele quer tomar um remédio e melhorar. Eu quero tomar um remédio e melhorar, sabe? Mas os resultados bons, eles vêm às vezes, de processos complexos e as pessoas não estão dispostas a entender isso, e principalmente hoje, que você entra aqui no Google, dá um Google e come qualquer coisa e, tipo assim, é tudo muito rápido hoje. E aí, quando você mostra que existe vários processamentos, várias coisas, as pessoas não querem. E aí, essa menina, aluna do meu filhote do CDF, eu perguntei pra ela assim: antes de te responder, eu quero saber como que
está o treino de caixa do seu cachorro. O treino de caixa do seu cachorro é o que vai mais melhorar a ansiedade dele. Porque eu vejo muitas das vezes que cães ansiosos são cães sem limites. O problema não é a ansiedade, o problema é a falta de limite. E a indústria sabe disso e ela vai te vender pozinho anti-ansiedade, vai te vender palitinho anti-ansiedade e você vai comprar. Por quê? Porque você acredita que soluções fáceis para problemas complexos. Não acredite nisso, gente. Não acredite nisso, sabe? E aí, aí na hora que eu falei isso, a galera tá dando fluoxetina para cachorro. É ansiolítico. De forma deliberada, tá, gente? Tipo assim, os ansiolíticos. Eu tô assustadíssima, porque assim, a parte da universitária tá ali em sala de aula treinando futuros novos veterinários, te bota para pensar. E quando você vai numa rotina e você vê um cão saindo com uma fluoxetina e não com um passeio de 1 hora, a humanidade perde um pouco de luz. Porque assim, o ser humano sempre vai querer um negócio mais fácil. O nosso cérebro não gosta de não gastar energia, gente. Vocês têm que lembrar que antes a gente não tinha tudo disponível. Só que se você for na força do hábito, vai compensar. Um treininho por dia, o seu cachorro, né? Você que compete, seu cachorro não consegue competir de um mês para o outro. Mas se você treinar um pouquinho todo dia, você chega lá. Se você estuda um pouquinho a cada dia, você ganha mais conhecimento. Não são 7 segundos no Rios que vai te dar conhecimento. Porque da mesma forma que você aprendeu rápido, você esquece rápido. Então, o poder do hábito, o poder das pequenas conquistas, o poder da atenção. Eu já perdi as contas de quantos animais comem melhor quando vem o tutor separar. Não precisa nem de cozinhar. Mas pega o pote maior que vem lá do supermercado e separa em tigelas. O cachorro já começa a salivar. Entende que são pequenos hábitos? Só que qual que é o problema? É que quem está por trás somos nós humanos. E dói a gente saber que o problema é a gente, né? Que, nossa, como é que eu vou melhorar o meu cachorro e nem vou falar melhorar a mim? Passeando com ele. Tirando 1 hora do meu dia, que tem 24, e passeando. Ah, não consigo passear. Joga 10 minutos de bolinha, sabe? Faz carinho. Penteia seu cachorro. Não tô com vontade de nada. Penteia. Tipo assim, existem inúmeros estudos, inclusive usados. Outro dia eu estava vendo que as atletas, né, as ginastas dos Estados Unidos, têm um cachorro para elas passarem a mão entre competições, que isso diminui a ansiedade delas. Então, assim, o tempo, ele é maravilhoso quando a gente sabe usar. Principalmente quando a gente não tem o medo de olhar para si. Então, eu falo muito em sala de aula que todo veterinário devia ter, no mínimo, umas 3 matérias da psicologia. Porque a gente lida com ser humano. E ser humano é o bicho mais difícil de lidar. Porque você tem que falar com jeitinho, você tem que mostrar que são pequenas mudanças que vão melhorar toda a rotina da casa. E a sua casa é muito espécie, meu querido. Entendeu? Assim como você tem o seu cachorro, tá todo mundo convivendo ali. Eu dei aula, Júlia, eu dei uma aula lá no Arnaldo esse último semestre, e aí eu falei assim, por que você, veterinário, tem que entender o comportamento? E aí eu fazia uma explanação de, tipo, coloquei vários comportamentos de várias espécies, sabe qual que é normal, qual que é normal. E aí, no final, assim, eu botei o ser humano e coloquei 2 comportamentos. Eu falei, qual que é normal, qual que é normal. E a galera, tipo assim, como assim? Eu falei, essa espécie aqui é a que mais você tem que entender do comportamento. Mas não importa, sabe? E aqui no livro da Karen, ela fala isso também, que a vida saudável do seu cão, a vida longeva do seu cão, depende de você. Ele não tem essa escolha sozinho hoje no ambiente urbano. Essa escolha parte dos tutores que tem esse cão, da família desse cão. Então, assim, parte da gente, sabe? Essa frase eu até tirei foto, que eu falei, eu vou traduzir ela e vou colocá-la aqui no meu Instagram. Porque o cachorro depende da gente. Os cães gordos são gordos porque as pessoas fazem o cachorro ser assim. E não é fofinho, gente. Não é bonitinho. Obesidade é uma doença como no ser humano. Tem que ser tratada. Cachorro gordo não é bonitinho. É doente, tá? Ele está mal. Então a gente tem que entender isso. Quando eu vou treinar cachorro, Júlia, eu chego, o cachorro tá acima do peso, eu falo,
não treina o seu cachorro, primeira coisa que a gente vai fazer é uma dieta pro seu cachorro. E é a ponta do iceberg, e é onde vai acabar com o resto, porque um corpo com maior quantidade de gordura, imagina os órgãos, ele vai e as articulações estão trabalhando mais. Só que é o que a gente está falando, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que partir hoje é: você está pronto para ser responsável pela sua vida e de outro ser? Porque não é só o teu cachorro, não é só dar comida. É muita coisa, é uma vida que você é o responsável. E por isso que a gente está tanto mudando, né, a nomenclatura. Porque, por exemplo, a gente tem que lembrar que antes era dono, agora mudou para o tutor e ultimamente a melhor legislação, não, definição é responsável. Porque você é o responsável. Só que são poucas as pessoas no mundo, pelo menos as que eu conheço, que querem olhar para si. E outra, se eu mexo uma dieta, eu mexo na dieta da casa inteira. E são todas as pessoas que querem melhorar a comida do animal, melhoram a sua. Porque não tem como. Fica discrepante. Ele tá envolvido, né? Tá envolvido. Eu trabalho com comportamento, eu vejo o quanto tá envolvido na casa. Não tem jeito, gente, de contratar um adestrador e falar: adestrador, tome o meu cachorro, resolve o meu problema. Isso não vai acontecer, porque quem está envolvido no comportamento do cão são as pessoas que convivem com ele. E hoje eu deixo muito claro: a pessoa quer fechar comigo e fala assim: você não dá aula sozinha? Não, eu falo: não dou. E aí a pessoa some, vai procurar outro adestrador, eu falo: tem muitas escolinhas, né? Que o cachorro vai lá, aprende e volta. Eu não vou salvar todas as almas. Tá não tudo bem, como. tá? Não Hoje, tem como. vamos começar as perguntas para poder te liberar também. A pessoa, eu vou ainda fazer um adendo nessa pergunta aqui. Se a pessoa não consegue começar com alimentação 100% natural, quais que são os caminhos? Eu sei que existe o mix feeding, né? Que era o que eu estava fazendo aqui em casa, que é o que eu faço aqui em casa ainda com 4 cães meus. Só um cão meu que come 100% natural. É certo fazer isso? Não é? Me fala aí um pouquinho como que essa pessoa tem que fazer. Eu quero alimentar o meu cão com alimentação natural. O que eu tenho que fazer? Comece a introduzir alimentos in natura. Qualquer quantidade já ajuda. Vamos levar na máxima humana, né? Ah, você pode até comer ali um processado, mas bota um alface e um tomate para ajudar ali. Então, o pouquinho, ele já ajuda muito, porque vai sendo o positivo. Você vai ver que o seu animal vai ter melhor o cocô da alimentação natural, a gente nem falou, né? Como diminui a quantidade, porque o cachorro aproveita mais. Então, o que eu gosto nem precisa do mix feeding completo, igual você faz, que é meio a meio. Pode só adicionar pequenas coisas. As pessoas normalmente começam adicionando os vegetais. Porém, ração já tem muito carboidrato e vegetal também. Então, eu gosto de falar assim: coloca umas carninhas, entendeu? Não precisa botar a sua picanha, bota uma moela, bota uma língua. Quero começar com cabeça de frango cru, excelente. O osso cru carnudo, ele dá aquela pegada. Eu falo assim, ele é a primeira isca que eu jogo. Porque quando você vê o seu cachorro comendo uma coxinha de frango, você vai falar: eu vou dar isso mais vezes. Porque eles ficam felizes. Então, assim, qualquer pouquinho já é muito. E eu gosto de lembrar que a ração, ela é uma dieta única, né? Você tá dando só um alimento ali. É um alimento condensado com diversos nutrientes. Tá lá no rótulo, né? A gente tem que acreditar. Mas se você puder, de vez em quando, colocar uma moela. Ah, Júlia, eu sou vegetariana. Não tem. Beleza, bota sua abobrinha. Tá tranquilo. Só que vai aumentar muito carboidrato. Então, assim, dá o ovo. Cara, a gente lembra, né? Você lembra que eu te falei? Um dos melhores petiscos, ovo de codorna. Sabe? Você descasca um ali pra você, descasca outro pro seu pet. Custa dividir um. Sabe? Aí eu adendo aqui, ó, ele perguntou: as carnes só podem ser cruas? Os ossos, que sempre deve ser cru, não pode ser cozido. Só As pode carnes ser cru. Pode cozinhar, pode grelhar, pode. Eu só não gosto muito ali do uso da panela de pressão, que aí cozinha demais. Mas fora isso, tá tranquilo. Não precisa cozinhar aquela carne carvão, tá, gente? O cachorro, ele gosta do suquinho, da carne mal passada. Mas pode cozinhar, pode grelhar, pode assar também, se quiser.
O ovo pode ser cru ou cozido. Ou até mesmo, às vezes, os fritos. Alguns animais com perda de apetite, eu gosto muito do ovo frito com banha, né? Que aí você tem uma comida calórica e que vai ter uma seletividade gostosinha, que eles gostam muito da banha de porco. Mas o gosto para causar um pouquinho mais, aqui em casa é sempre o cru. Então, Também. é de qualquer... Eu sou a pessoa que foge do serviço, né? De ter trabalho. Então, assim, pra mim é tudo cru, eu congelo, toma aí, come aí, porque pra mim eu tenho dificuldade de processamentos na cozinha. Imagina se eu vou cozinhar para 5 cachorros. Mas, enfim, a minha meta 2025 é arrumar o freezer, porque eu vou ter que arrumar freezer. Quem mandou ter cachorro de 40 quilos, né? Ai, 100% crua com osso. bora. Eu vou conseguir. Vai. Jaime tá com um problema sério, Ju, de dermatite atópica. Ele falou. Aí a gente tinha que fazer uma live só sobre isso. 2 semanas que tá na alimentação 100% natural. Eu não tô fazendo dieta de exclusão, tá? Não tô fazendo. Só alimentação 100% natural. Tirei o apoquel e já tá outra cachorra. Outra, tipo assim, tem coceira ainda. Mas são 2 semanas só. Eu tô pensando em testar 6 semanas. Gente, Outra cachorro não tem alergia de proteína de bicho, tá? Se ele é carnívoro, as proteínas, assim, que mais me dá pânico é o alérgico à proteína de frango. Vou trazer essa máxima aí, quem sabe a gente faz outra. Não existe, tá? Mas cachorro pode sim ter problemas com carboidratos. Então você tá aí querendo 2 semanas acabe com a apoquel? Calma. Então, assim, eu tenho cachorros. Eu tenho cachorro com dermatite. tirei o apoquel, entendeu? Que fica limpo, digamos assim, com 6 meses de dieta, tá? Ótimo. Que aí eu vou trazer mais o fisiológico. A barreira intestinal, que é o que deixa os micróbios, né, os agentes entrarem e dar coceira na pele, é tudo lá no seu intestino, do seu cão também. Essa barreira, pra gente reformatar ela, e eu falo reformatar mesmo, porque antibiótico mata, excesso de vacinação também, excesso dos antiparasitários, né? Tudo isso acaba com essa barreira. Então, às vezes, demora de 6 meses a 2 anos. Não desanimem. Tem cachorros muito mais complicados. Mas, olha bem, 20 dias a gente vê uma diferença linda. Linda, 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 tá? Muito. Ou eu tô indo pra 2ª semana, eu já vi uma diferença sim. Eu te falei. Aí agora a Adriele perguntou aqui, ó. Nós não podemos comer carne crua. Podemos sim, a gente come japonês direto, tá? Isso. Tem gente que come carne crua também, tá? Mas para os animais é saudável? Explica essa diferença, Ju. Vamos lá. Eu vou te dar 2 dados fisiológicos, tá? O cachorro, ele já possui alguns antimicrobianos da própria saliva. Então, isso mostra, né, para os cientistas que ele já estava acostumado a comer coisas contaminadas. Que nesse caso nem eram as carnes, tá, gente? Mas era pele, cocô. Cachorro come cocô, eles gostam. É assim que eles fazem a linda microbiota. Tem gente que usa Activia, cachorro usa cocô e tá tranquilo. E outra, estômago extremamente ácido, variando ali no pH de 1 a 2. Isso a gente não acha em outras espécies. E isso ajuda o quê? Aquele tanto de HCl vai matar toda essa contaminação. Então, assim, o animal, a gente tem que sempre trazer para o fisiológico, é o que eu falo do início ao fim. O seu cachorro, quando ele era só um cachorro lá na selva, como que ele se alimentava? Matando e comendo. Então, assim, é tranquilo. Qual que é a outra coisa fisiológica linda que a gente vê? O cachorro sempre começa a comer pela víscera, porque é a parte que deteriora mais rápido. Então, a natureza sabe. Eles não comem primeiro a picanha, eles comem fígado e rim, porque é a parte que perde mais. Então, assim, a natureza é perfeita, independentemente da sua religião, a natureza sabe exatamente como funciona. Então, assim como a gente sabe quando a gente está sentindo alguma falta de algum nutriente. Ah, hoje tem um tempo aí que eu não como uma maçã. Nossa, que vontade de comer maçã. Mas primeiro você tem que se escutar. Então, assim, a carne crua, ela é o fisiológico para o animal. E aí a gente pode até começar da arcada dentária, né? Que cão não tem os molares, aliás, cão não tem os dentes com a mesa totalmente reta, é tudo pontiagudo. Para o quê? Rasgar e macerar. E cão não mastiga. Então, assim,
Eles comem rápido porque eles precisam. O estômago deles é extremamente grande, então precisa de dilatar, porque vai ficar aquela comida lá no estômago de 6 a 8 horas. Então, ali que vai acontecer a digestão. E tudo ali tá prontinho para ter qualquer tipo de contaminação, assim, digamos que natural, né? Também não é para dar comida estragada para bicho. Ju, e aí a partir de qual idade eu já posso começar a introduzir aí alimentação natural no meu cachorro? Todas. Filhotinho, eu tô... vou até postar os gatos filhotinhos que eu tenho, que são meus novos pacientes. Desde sempre, assim, desmamou já pode comer, tá? Inclusive, alguns canis, né, já estão começando com até antes, apresentar os alimentos um pouquinho mais novo para ajudar no desmame. Mas no mínimo ali os 45 dias, que é quando você deveria poder pegar o seu animal, né? Até 60, né, Ju? Eu recomendo 60. Eu tô falando 45 porque você viu, né? Como é que tá hoje em dia. Então, 60, a gente já entende a importância aí dos primeiros dias educacionais com a mãe. A mãe e os irmãos ensinam muito para aquele filhote, principalmente de linguagem canina. E os gatos, que se não aprendem, eles perdem a qualidade de vida. Por exemplo, o Ping, ele foi jogado no lixo. O Ping não amassava pãozinho, tá, gente? Por que ele não fazia isso? Porque ele não teve a oportunidade de amamentar. Ele sofre com isso? Não. Mas agora que ele começou a fazer pãozinho, demorou o quê? 10 meses. Então, assim, toda espécie sofre se não for amamentada adequadamente. E quanto mais nome que a galera tá pegando em canil, é um absurdo. Isso não deveria ser deixado. A gente sabe que é 60, mas existem muitos canis vendendo a partir de 45 dias ou menos. E agora tem absurdos de lei aí, que eu não vou entrar no assunto, não, mas querendo castrar os cães com 4 meses, tá? Mas isso aí a gente deixa numa outra conversa. E aí, o que acontece? Eu vou para a gente poder encerrar, né? Que a gente tem tempo. Mas o que acontece das diarreias? Né? Eu tenho muito relato quando a pessoa vai começar a dar osso pro cachorro, começa a dar pé de galinha, inserir alguma coisa naquele intestino pobre do cachorro que come ração. Por que essa diarreia acontece? A diarreia acontece porque a flora, né, a microbiota, não está acostumada. Só que eu sempre gosto de levantar uma bandeirinha que você tem certeza que é só esse pezinho que é a novidade? Deixou descongelando muito tempo? Você causou algum tipo de contaminação? Normalmente eu não tenho todas essas diarreias não, tá? Mas o que a gente faz às vezes para ajudar é coloca um pouquinho do carboidrato junto, ou vegetal, ou por exemplo o arroz, né, que é tão famoso. Mas normalmente tudo demora essa adaptação. Minha rotina, uns 5 dias ali o cocô já muda pro novo normal, que é um cocô melhor formado, com brilho, tá? Tem aquele muco ali intestinal, mas sempre bem formado. Tá. Então, assim, a diarreia acontece muito por causa dessa fase de adaptação. Né? É igual a então, quando fica muito bonitinho numa dieta. Você tem ali o seu dia de semana tranquilo. Vai no churrasco. Você não aumentou aquela quantidade? Então, no outro dia eu tenho quase certeza que vai rolar uma diarreia por aí também. Mas é a adaptação, tá? Não, a gente nem tem que entrar com medicamento ou ao maior grau de hidratação, não. É isso. Agora uma pergunta pessoal. Qual parte que é mais calórica? Tipo assim, um cachorro que tá emagrecendo com a AINE, tipo assim, na verdade não tá engordando com a AINE, mesmo que se aumente a quantidade, qual parte você indicaria aumentar? Víscera glandular, alguma coisa que é mais gordurosa, sei lá, eu tô perguntando cada climate, tá? O osso, ele é o que vai te dar menos calorias, digamos assim. E tem carne muito gordurosa. Mas a gente entra aí num outro quesito que é normalmente o cachorro engorda por excesso de carboidrato. É difícil um cachorro com alimentação natural muito bem dosada engordar por conta de carne e osso, tá? Quase assim, ainda não peguei esse caso. Mas, por exemplo, eu tenho uma paciente nossa, vou dar uma leve exposição aqui, mas tudo bem, não tem problema não. A Canela, que é lá de Salvador. Ela mudou o metabolismo dela, mudou de cidade e tal, pererê, parará.
aumentei o osso e diminuí um pouquinho a carne. Já tá emagrecendo de novo. Então, assim, é uma cachorra que está vivendo de alimentação natural, mas mudou o comportamento. Então, às vezes, eu tenho que colocar mais algum tipo de carboidrato, porque eu tô dando zero de carboidrato. É. Zero. Aqui também. O que eu vejo, às vezes, que pode aumentar é aumentando um pouco de osso, aí o mais branquinho, né? Mas isso não tem problema. O excesso sai nas fezes. Não gera compactação, nada. Tem uma pergunta aqui que não pode comer osso de galinha, só de frango. Gente, é difícil você saber a diferença da galinha pro frango, tá? Frango é galinha, só que muda só a nomenclatura, tá? Os ossos de galinha ou de frango, eles são seguros desde que não sejam cozidos ou que tenham passado por qualquer processamento que modifique a sua estrutura, tá? Então é basicamente essa a nossa colocação aqui desde o início da live. Hoje eu tinha mais algumas perguntas aqui, mas a gente já está extrapolando super nosso horário, né? Porque acaba que a gente adora conversar, papiar, ainda mais quando é aí um assunto tão amplo, né? Que dá pra gente falar de tanta coisa, dá pra gente questionar tantos costumes que a nossa sociedade está desenvolvendo a cada dia, piorando, né? Que influencia os cães. Mas, assim, eu acredito que, de forma geral, o papo foi legal. Você conseguiu aí trazer coisas que eu mesma não sabia, né? Porque agora que eu estou estudando mais, acho muito interessante. Vou estudar mais, porque o pessoal fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, assim, o intestino está intimamente ligado ao comportamento. E tem comida, e eu descobri que realmente a fala da comida inflamatória é verdade, que existe alimentos inflamatórios para certas pessoas e tal. E aí eu tenho percebido também comigo, quando eu como alguns alimentos mais nervosa ou mais relaxada, isso tem uma relação muito grande, né? Então, assim, a gente não pode deixar de falar de alimentação e falar de... Então, assim, só de por estar aqui hoje, por ter aceitado o meu convite. Vou convidar as pessoas a te seguirem, tá? Hoje a Ju, ela tem a consultoria para alimentação natural. Então, se você quer fazer alimentação natural de forma de qualidade com o seu cão, contrata a consulta dela, ela vai te orientar, te acompanhar. E não deixe de seguir o perfil dela também, tá? Muito obrigada, Ju. Muito obrigada mesmo. Você. Vamos marcar mais, porque assim, um breve relato, gente, ela que salvou a minha vida, porque o Charlie era um cachorro que tinha medo de tudo e todos, e ele não saía na rua, tá? E hoje em dia ele pede para passear. E ele é um cachorro muito bem feliz, meus móveis pararam de ser comidos, então assim, não tem uma sem a outra, a gente troca muita figurinha, que a gente continue conversando e propagando para o mundo que deve ser ouvido, sabe? A gente tem que parar de disseminar as fake news e falar cada vez mais as coisas boas, porque tá cada dia mais difícil disso reverberar, né? Então, assim, não a Ana... laboratório. Inimiga dos laboratórios. Inimiga dos pet shops. Fazer o quê? Não vai ter como. Vamos continuar. Mas, assim, comportamento precisa, limite precisa ser dado e uma alimentação já ajuda bastante. Se juntar os dois, então, ó, é Brasil. É ouro. Gente, lembrando mais uma vez, essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil, se você não assistiu, lá no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva. E eu vou disponibilizar o áudio dessa live também lá no meu Spotify. Então você ainda pode escutar a gente lavando louça e dirigindo o carro, tá? Então não tem desculpa de que não tem a informação. A informação tá aí, a nossa conversa tá de qualidade, né? Métodos comprovados na prática, né? E é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todo mundo que almoçou aqui com a gente também. Eu vou ali agora comer meu arroz, meu feijão e minha carne, tá? E vou manter aí a minha saúde longe dos pozinhos. Por favor, por favor. Tchau, Tá, gente. gente. Obrigada a todos. Valeu. Tchau.